Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo. Eu sou o professor Alan e hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos da prova da Petrobras de 2018, feito pela banca Sesgran Rio. A gente vai hoje falar do bloco 2 de questões, que vão da questão 41 até a questão 55, ok? No outro vídeo a gente falou sobre o bloco 1, então se você caiu aqui de paraquedas, sugiro que você vá aqui na descrição do vídeo e veja o link da playlist dos vídeos da prova da Petrobras, ok? E aí você vê lá primeiro o vídeo do bloco 1 e depois você vem pra cá pra assistir o vídeo do bloco 2. Agora, se você já assistiu o bloco 1, vamos iniciar agora o vídeo do bloco 2. Vamos lá? Beleza, pessoal. Então, começando aqui pelo bloco 2 das questões agora, vamos começar com a questão de número 41. Vamos lá. Um ramal de uma rede de distribuição de 13,8 kV e 2 quilômetros de comprimento alimenta em sua extremidade uma única carga trifásica equilibrada de 2,76 MVA e fator de potência de 0,8 atrasado. Sabe-se que o valor da impedância específica do ramal é de 1,2 mais J 0,7 ohm por quilômetro. E a queda de tensão no ramal será de quanto? Então, pessoal, para essas condições de carga e para essas condições de alimentação, 13,8 kV de linha, qual é a queda de tensão nesse ramal de 2 quilômetros? Gente, a ideia é a seguinte, tá? A gente tem que calcular o ΔV aqui nesse ramal e pega esse ΔV e dividir pela tensão aqui nominal de alimentação da carga, para a gente ter uma noção ali da queda percentual de tensão. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Ora, primeiro a gente tem que encontrar quanto é que vale a impedância total do ramal. Aqui ele deu para a gente a impedância por quilômetro. Tá? Então, como são 2 quilômetros, basta eu pegar o valor da impedância e multiplicar por 2. Eu vou achar o valor da impedância. E aí, como eu sei a tensão de alimentação da carga, que é 13,8, a gente vai, na verdade, 13,8 é aqui, beleza? Mas como a queda de percentual é pequena, a gente pode considerar também que a alimentação de 13,8 está aqui para facilitar o cálculo da corrente, do fluxo de corrente, tá certo? Porque senão ficaria um pouco mais complicado, mas por simplicidade a gente pode calcular a partir daqui, tá? Até porque a queda de tensão não vai variar muito por causa disso. Perdão. Então sigamos. A gente vai ter aqui que, se eu quiser calcular a queda de tensão, para eu calcular o ΔV aqui, eu preciso calcular a minha corrente para depois multiplicar a corrente da carga por esse ramal aqui, pela impedância do ramal. Então, para pegar a corrente da carga, eu quis calcular em fasores, mas eu não precisaria, tá certo? Aqui, na verdade, eu calculei acho que o módulo da corrente, que eu poderia desconsiderar aqui. Ok? Então, um módulo, para eu calcular a minha corrente, eu preciso do módulo da minha potência aparente, né? Dividido por raiz de 3 vezes a minha tensão de linha aqui na carga. Então, a gente sabe que vai ser 2,76 MVA dividido por 1,73 vezes a minha tensão 3,8 kV. E com isso eu vou ter uma corrente aproximada por linha de 116 amperes. Uma coisa importante, tá? Nesse caso aqui, corrente de linha igual a corrente de fase, porque estaremos considerando o modelo Y, beleza? Então, cuidado, tá? Esse ΔV que a gente vai calcular é o ΔV para uma fase. E aí, para eu calcular o ΔV, como eu quero só um módulo, basta eu pegar o módulo da minha impedância do ramal vezes o módulo da minha corrente de carga, que nesse caso aqui, como é radial, vai circular pelo ramal. Então, nesse caso, a gente vai encontrar que a minha queda de tensão é 322,5 amperes. Se você pegar os 300, desculpa, amperes não, perdão, 322,5 volts, tá certo? Se eu pegar esses 322,5 e dividir pelo 13,8, que é a minha tensão aqui, eu vou encontrar 2,33%, que vai ser igual a 2% ali aproximadamente. Resposta, letra C, que é a resposta mais próxima. Tá certo? Não! Está errado. Lembra que eu falei? Esse modelo aqui é o modelo Y. Essa corrente é uma corrente de fase, é a corrente de linha, mas como eu estou usando o modelo Y aqui, essa aqui é a impedância por fase, então isso aqui também é a corrente de fase. Dessa forma, ΔV é uma queda de tensão, uma diferença de potencial por fase, como eu já havia falado. Se eu quiser calcular de forma correta a minha diferença de potencial, a minha queda de tensão percentual, eu preciso calcular com relação à tensão de fase. Então, na verdade, teria que ser 13,8 dividido por raiz de 3, e aí o raiz de 3 viria multiplicando aqui em cima. Ou seja, a forma correta de resolver essa questão seria dessa aqui, tá? Eu teria que pegar esse vezes raiz de 3 sobre 13,8 kV. E aí eu ia achar o valor correto, que seria 4%. Então o gabarito correto não é a letra C, 2%, mas sim letra D, 4%. Cuidado com esse tipo de erro, fiquem atentos, fase com fase, linha com linha, ok? Então o gabarito da questão 41 é letra C. Muito bem, pessoal, vamos agora para a questão de número 42.
Considere um consumidor atendido por uma rede de 13.8 kV a 3 fios. A gente já vai discutir sobre isso aqui, tá certo? Protegida por um disjuntor de média tensão. O disjuntor é comandado por um relé secundário de sobrecorrente, composto por unidades temporizadas instantâneas, tanto de fase quanto de neutro. É a função das unidades de sobrecorrente de neutro, ou seja, ele está perguntando aqui qual seria a função dessa unidade de sobrecorrente de neutro. Uma coisa que a gente tem que eu acho um pouquinho esquisito na elaboração dessa questão é o seguinte. Ok, você tem uma rede 3.8 kV a 3 fios, que seriam as 3 fases. O problema é que se você tem 3 fios, você não tem neutro, né? Poderia ser uma entrada em delta, que seja, mas você não tem neutro. Se você não tem neutro, como é que você vai ter uma relé sobre corrente de fase e de neutro? Aí isso vai levantar, talvez esses 3 fios sejam fase, neutro e contorno de proteção. Beleza, meio esquisito esse padrão de tensão aqui para um monofásico, tá? Meio esquisito. Mas vamos seguir aqui a lógica da questão, porque no fim das contas o que importa é essa informação aqui, ó. Ele quer saber para que serve a unidade de sobrecorrente de neutro, beleza? Então vamos discutir isso aqui, tá? Vamos supor que seja fase, proteção e neutro, beleza? A gente vai ter uma conexão aqui que vai ser a de fase, tá certo? Que você vai ter a unidade instantânea e a unidade temporizada de fase. E você vai ter aqui a unidade instantânea e temporizada de neutro. A unidade instantânea e temporizada de fase, ela vai conseguir ler quaisquer tipos de falta, tá certo? Se você tiver uma falta, perdão, se você tiver uma falta monofásica para terra, bifásica para terra ou bifásica sem terra e trifásica com terra ou sem terra, o condutor de fase vai conseguir ler. Ou, desculpa, o relé de fase vai conseguir ler. Agora, o relé de neutro ele é exclusivo para detectar aquelas faltas que envolvam curto-circuito com terra. E que sejam desequilibradas. Eu posso ter, por exemplo, uma falta trifásica envolvendo terra, e essa falta trifásica ser equilibrada e não vai ser detectada pelo meu relé de neutro. Tá? Então, é para faltas que envolvam terra de maneira ativa, beleza? Ou seja, tenha fluxo de corrente ali pelo neutro, pela terra. Tá? Então, isto posto, vamos ver as alternativas. Letra A, medir a resistência do solo. Não, isso aí seria um equipamento de medição e não de proteção. Letra B, medir a impedância de falta. Isso aí seria uma prerrogativa do relé de distância. O relé de distância consegue encontrar a distância que tem até a falta medindo a impedância de falta, beleza? Mas não é esse tipo de relé, tá? Detectar corrente de sequência negativa, falso. Ele detecta a corrente de sequência zero, que são as que passam pelo neutro. A letra D, no caso também pelo terra. Proteger contra faltas trifásicas e bifásicas. Veja, contra a falta trifásica não pode, porque são sempre equilibradas teoricamente. Contra faltas bifásicas, só se elas envolverem o terra. Como ele não está destacando aqui que envolvem o terra, então já seria falso. E letra E, proteger contra faltas envolvendo terra. Perfeito. Então nosso gabarito para essa questão é a letra E. Beleza, pessoal? Seguindo agora para a questão de número 43. Vamos lá. Deseja-se dimensionar um conjunto de transformadores de corrente como parte de um sistema de proteção de média tensão, composto de disjuntor de média tensão e um relé secundário de sobrecorrente. Sabe-se que a máxima corrente de carga do sistema é de 35 amperes e que a maior corrente do circuito de curto-circuito simétrica do sistema é, perdão, 1.300 amperes. Os transformadores de corrente devem ter uma relação de transformação de no mínimo quanto? Beleza? A gente sabe que o secundário por padrão é 5, beleza? Então a gente vai ter que trabalhar agora, lembrar como é que a gente. Quais eram os métodos que a gente usava para determinar qual era a relação de transformação do TC usado na proteção. A gente tem que lembrar o seguinte, tá? TC de proteção e TC de medição são coisas distintas. TC de proteção, ele tem que ter um fator de corrente, de acordo com a norma ANSI, até 20, no valor de 20, tá certo? O que significa esse fator de sobrecorrente? É o seguinte, tá? No TC você tem uma curva de magnetização, ok? Em que o seu TC suporte, ele provavelmente vai operar nessa região aqui. Opa, perdão, acabou saindo errado. Ele vai operar nessa região aqui, mas ele tem que suportar uma sobrecorrente tal que não gere saturação, em que essa sobrecorrente seja de até 20 vezes a corrente nominal do primário. Beleza? Já o TC de proteção, se não me engano, ou de medição, ele tem que suportar até 2 ou 5 vezes. Eu realmente não estou lembrado agora. Tá? Mas o TC de proteção, que é o nosso caso aqui, tem que suportar até 20 vezes de acordo com a norma ANSI. Beleza? Então, como é que a gente faz para dimensionar? Primeiro, o meu valor nominal ele tem que ser maior do que a corrente nominal de carga, ou maior ou igual à corrente nominal de carga, ou seja, ele informa que a corrente tem que ser 35 amperes. Então, de cara, eu já sei que não pode ser o de 20/5, porque eu preciso que o meu primário suporte os 35 ou mais que 35.
Então, eu já sei que é uma dentre essas alternativas aqui. E como é que eu faço para determinar o qual desses valores é? Qual desses valores é? Eu sei que tem que ser o valor mínimo, tá? Ele quer que seja a mínima relação de transformação possível para esse sistema. Como é que eu faço para determinar isso? Agora eu tenho que determinar esse ponto aqui. Veja, eu preciso que essa corrente de 20 vezes a corrente nominal seja a maior corrente de curto-circuito que esse meu sistema vai oferecer. E como ele informa aqui que a maior corrente de curto-circuito simétrica é 1300, ou seja, curto trifásico que é presumidamente a maior corrente de curto-circuito possível para esse sistema, então eu preciso que essa corrente aqui seja de 1300. E eu preciso que 1300 seja 20 vezes a minha corrente nominal do primário. Então, 1300 precisa ser 20 vezes a minha corrente do primário. Então, a minha corrente do primário precisa ser 1300 dividido por 20. Tá certo? Se a gente fizer isso, a gente vai encontrar que 1300 dividido por 20 dá 65. E aí, veja, eu preciso escolher no mínimo 65. Antes, o meu limite inferior era 35 amperes. Agora, meu limite inferior passou a ser 65 amperes. Então, eu preciso escolher o valor nominal mais próximo e acima desse. Então, o valor nominal mais próximo e acima desse é o gabarito letra D, que é 75. Beleza, pessoal? Seguindo agora para a questão de número 44. Vamos ler. Considere os esquemas de aterramento das instalações 1 e 2 mostrados na figura ao lado, adaptada da norma ABNT-NBR 5410 de 2004. Os esquemas de instalação 1 e 2 são denominados respectivamente, ou seja, ele quer que a gente identifique aqui o tipo de aterramento, beleza? Aqui a gente está falando de esquemas de aterramento e ele quer que a gente identifique quais são os tipos. A gente tem os seguintes tipos, tá? A gente tem o TT, em que você tem o aterramento aqui na entrada e as massas. O que são as massas? São as carcaças dos equipamentos, as partes condutoras que não deveriam estar conduzindo, tá certo? Partes que são passíveis de gerarem risco por causa pelo fato de serem condutoras, mas que não devem estar conduzindo, pois não é a função delas, tá? E aí elas são diretamente aterradas no seu próprio local. Esse é o esquema TT. O primeiro T, a primeira letra, indica qual é a forma de aterramento da entrada da instalação. E o segundo T e a segunda letra indica a forma como o aterramento das massas são feitas nas próprias massas, entendeu? E aí a gente vai ver quais são os tipos que existem. Então, o TT a gente já viu. De cara, a gente já consegue identificar que o tipo 2 é do tipo TT. Por quê? Eu tenho aqui na entrada o aterramento, beleza? Da instalação. E eu tenho aqui que a massa da instalação 2 ela é aterrada localmente. Então, eu já sei que a minha a topologia da instalação 2 é TT. Tá? Agora vamos falar dos outros tipos. A gente tem um tipo TN. O tipo TN é o seguinte: eu tenho a entrada da minha instalação aterrada e eu tenho as massas aterradas através de um condutor que se conecta ao aterramento da entrada da instalação. Então, por exemplo, a gente já consegue identificar que a instalação 1 aqui é a mesma entrada, então a entrada continua aterrada, e eu tenho que a minha massa aqui da instalação é conectada através de um condutor de proteção à minha entrada da instalação. Dessa forma, eu sei que isso aqui é do tipo TN. Agora veja, se vocês repararem, tem do tipo TNS, TNC e aqui TTCS nem existe. E o outro seria TNCS aqui. Qual é a diferença entre eles? A diferença está com relação a esses dois condutores aqui, tá? O TNS indica que o condutor de neutro e o condutor usado para proteção são condutores distintos. O TNC, ou TN comum, né? Significa que o condutor, aqui o S seria de separado. O C aqui seria de comum. O condutor de neutro e o condutor de proteção são usados para a mesma finalidade. Para finalidade de ser o condutor de neutro e também ser o condutor de proteção. Tá? Ou seja, são um condutor só. E o TNCS indica que uma parte da instalação é na forma neutro e proteção comum e a outra parte é da forma neutro e proteção separados. Nesse caso aqui, para a instalação 1, o condutor neutro e de proteção são separados. Portanto, a gente já consegue fechar o nosso gabarito, que é a letra A. Agora, o que é que a gente precisa lembrar? Na verdade, está faltando o último modelo, a última topologia, que é a topologia IT. O que é I? O I indica que a entrada está isolada ou aterrada por uma impedância elevada. Já
esse cara aqui, o T, indica que as massas são aterradas localmente, beleza? Então, esse primeiro caso aqui, a instalação 1, a gente tem o TNS, e a instalação 2, a gente tem o TT, portanto, gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Questão de número 45. Uma linha de transmissão média com frequência de 60 Hz é modelada pelos parâmetros do quadripolo A, B, C e D. Sabendo-se que B igual a 10 mais J49 ohms, que a resistência da linha vale 0,1 ohms por quilômetro e que a indutância vale 1,3 mH por quilômetro, o valor aproximado em quilômetros do comprimento dessa linha é de quanto? Muito bem, pessoal. Primeiro, o que é quadripolo? Para a gente entender o que é quadripolo, primeiro a gente precisa entender do que a gente está falando. Tá? A gente está trabalhando com uma linha de transmissão média. Quando a gente está trabalhando com linha de transmissão média, costuma-se usar dois tipos de modelo. O mais comum é esse aqui, que é o que a gente chama modelo binominal, e o menos comum é o modelo T. Vamos ignorar o modelo T por enquanto. A gente vai usar o modelo binominal. O que é o modelo binominal? Ele vai pegar os parâmetros distribuídos e vai trabalhar como se fossem parâmetros concentrados. Da seguinte forma: a impedância série da linha, que tem a ver com os parâmetros da indutância da linha, e a resistência do condutor da linha, eles valem e eles são concentrados na forma de uma impedância única aqui, ok? Já as admitâncias da linha, que tem a ver com a capacitância, tem a ver com as condutâncias devido aos isoladores, esses equipamentos são tratados de maneira concentrada, mas você concentra eles, divide metade em cada extremidade da linha. Então, metade da admitância vem para cá e a outra metade da admitância vem para cá. Beleza. E o que é quadripolo? O que é que isso tem a ver com quadripolo? A gente costuma tratar aqui esse tipo de problema da seguinte forma: na entrada da linha você tem uma tensão e uma corrente. E na saída da linha também você vai ter uma tensão e uma corrente. A tensão e a corrente da saída são inteiramente determinadas pela tensão e corrente da entrada, junto com os parâmetros da minha linha de transmissão. Se essa tensão de entrada mudar e a corrente de entrada mudar, a gente vai ter uma mudança somente aqui e não nos parâmetros. Então é razoável supor que esses parâmetros aqui são independentes da tensão e da corrente de entrada. Dessa forma, a gente pode tratar isso como se fosse um modelo matricial, em que os parâmetros dessa linha podem ser organizados na forma de matriz. Essa matriz seria essa matriz aqui, que seria a matriz do quadripolo, vou chamar de matriz Q. Beleza? Que ela tem um parâmetro A, que faz a conexão entre VO e VI, e esse parâmetro A é adimensional. Ela tem o parâmetro B, que faz a conexão entre VO e I, que é um parâmetro com valor de impedância em ohms. Tem o parâmetro C, que faz a conexão entre I e VI, é isso mesmo, que tem o valor de admitância, tá certo? Ou pode ser também Siemens, pode ser um desses dois aí. E tem um parâmetro D, que faz a conexão entre IO e a corrente de entrada, que seria adimensional também. Então, esse parâmetro que ele fala aqui, B, esse parâmetro no quadripolo, quando eu uso o modelo binominal, ele vale exatamente a minha impedância. Então, esse rodeio todo foi para a gente conseguir identificar que esse valor B, na verdade, corresponde à minha impedância séria. De resto, eu não preciso mais. Por quê? Se eu já conheço a minha resistência em ohms por quilômetro, e eu já sei agora quanto é que vale a minha impedância concentrada da linha inteira, fica fácil eu conseguir determinar o valor da distância da minha linha. Porque basta eu pegar agora o valor dessa distância, dividir pela minha impedância unitária, então impedância por quilômetro. Ah tá, ele também me deu o valor da indutância. Então eu consigo determinar o valor da minha reatância indutiva por quilômetro. E aí basta eu fazer a multiplicação. Eu sei que para eu encontrar a reatância indutiva, Jx, isso é J vezes ômega vezes L. L fornecido em Henry por quilômetro, e ômega é fácil de calcular, é 2π vezes 60 Hz, que foi o que ele informou. E aí com isso a gente vai encontrar que a minha impedância unitária vale 0,1 mais J 0,49, tá certo? E aí se eu pegar essa aqui e dividir por essa, eu consigo achar a minha distância, né? Que é essa impedância aqui vale a minha impedância unitária vezes a minha distância da linha. E aí fica fácil. Na verdade, eu nem precisaria fazer isso tudo. Só o fato de eu já conhecer a resistência ficava fácil. Por quê? Se eu pegar 100 dividido por 0,1, eu vou achar que minha linha tem 100 km de
comprimento, e o que faz com que o meu gabarito seja a letra C. Beleza, pessoal? Questão de número 46 agora. Vamos lá. Em relação aos acionamentos elétricos de motores de corrente contínua, conversores CCCC, baseados em eletrônica de potência, podem ser empregados com essa finalidade, sendo o número de quadrantes de operação uma das características a serem observadas. Supondo-se que a aplicação requeira 4 quadrantes de operação, apresenta essa característica o que conversor desses aqui abaixo. Pessoal, vamos lembrar o que são os quadrantes de operação, tá? Os quadrantes de operação têm a ver com os quadrantes ali do gráfico V e V versus I, tá? Quando eu estou no primeiro quadrante, tá? Que é esse primeiro quadrante aqui, indica que eu estou fornecendo potência a uma polaridade de corrente positiva e uma direção de corrente, polaridade de tensão positiva e direção de corrente negativa. Quando eu estou no segundo quadrante, eu vou ter a inversão da minha tensão, o segundo quadrante seria esse aqui, inversão da minha tensão e manutenção do sentido da corrente. E eu vou estar agora absorvendo potência. Se eu tenho agora polaridade, estou no terceiro quadrante, eu tenho inversão da tensão e da corrente, perdão, e eu estou aqui de novo, voltei a fornecer potência. Já no quarto quadrante, eu estou agora absorvendo potência, mantenho a polaridade de tensão e inverto a polaridade de corrente, tá? Quando eu falo que eu tenho um conversor do primeiro quadrante, isso implica que ele pode trabalhar apenas em um único quadrante, ele não consegue transitar para outros. Ele pode ser projetado para trabalhar nesse, ou para trabalhar nesse, ou nesse, mas não nos quatro ao mesmo tempo, tá certo? Ou seja, vamos usar o parâmetro aqui. Estou usando trabalho no primeiro quadrante. Então, meu conversor ele é capaz apenas de fornecer potência com uma única polaridade de tensão e uma única polaridade de corrente, tá? Já se eu estiver trabalhando com um conversor de dois quadrantes, ok? Eu posso estar trabalhando com um quadrante, por exemplo, 1 e 2, e com um quadrante 1 e 4, beleza? Qual é essa característica? Eu posso transitar em um desses dois quadrantes que eu tiver projetado o meu conversor para trabalhar. No entanto, o que é importante ressaltar é que eu não posso ir para os outros dois, que eu não tiver projetado. Então, por exemplo, se eu trabalho com quadrante 1 e 2, eu consigo fornecer ou consumir potência, mantendo a polaridade de corrente e apenas alterando a polaridade de tensão. Ou, se eu trabalhar no quadrante 1 e 4, eu consigo também fornecer barra consumir potência, trabalhando com a mesma polaridade de tensão, invertendo apenas a polaridade de corrente. Se eu precisar de mais flexibilidade, eu resolvo isso com um conversor que trabalha com os quatro quadrantes, em que você consegue tanto fornecer quanto absorver em qualquer um dos quatro quadrantes, ok? Na verdade, não em qualquer um. Ele consegue transitar nos quadrantes que absorvem, que fornecem, ele também consegue alternar a sua tensão e a sua corrente da maneira que desejar, beleza? Então, só para a gente ter isso de maneira um pouco menos abstrata, como é que isso funcionaria na utilização, no acionamento de motores elétricos, tá? Qual seria o papel de cada um dos conversores? Então, o conversor a primeiro quadrante, ele só pode acelerar, por exemplo, em um único sentido de giro. Em outras palavras, ele só pode fornecer potência e, perdão, ele só pode fornecer potência e ele só pode fazer com que o motor gire, por exemplo, no sentido horário. Se eu quiser absorver potência, eu preciso tirar aquele conversor e botar um outro conversor de primeiro quadrante. E se eu quiser mudar o sentido, eu preciso tirar aquele conversor e colocar um outro conversor que esteja conectado no sentido reverso, tá? Que seja também com uma saída inversora, por exemplo. Ah, já o caso do conversor de dois quadrantes, ele vai funcionar da seguinte forma: eu consigo frear e acelerar o meu motor, obviamente não ao mesmo tempo, mas eu com o mesmo conversor consigo fazer a função de acelerar e frear. Então eu consigo dar partida, por exemplo, no meu motor e eu consigo parar, frear o meu motor, reduzir velocidade, usando um único conversor. No entanto, eu não consigo alternar o sentido de giro. Consigo, perdão, consigo apenas fazer com que ele opere acelerando barra freando. Se eu quiser, então, conseguir mexer em todos esses parâmetros, eu tenho que usar um de quatro quadrantes, que ele fornece energia, no caso acelera, que ele absorve energia, no caso freia, e que ele alterna os sentidos de rotação. Beleza, pessoal? Então, das alternativas que ele forneceu aqui, quais são as que fornecem essa característica de quatro quadrantes? Então, vamos passar brevemente por cada um, tá certo? A letra A é o conversor Chuck, não é Cook, é Chuck, ou Chuck, sei lá. E ele é um conversor típico de dois quadrantes, ou seja, ele é capaz de fornecer e absorver energia. Não vou entrar no mérito de como ele opera, mas eu quero destacar apenas o formato padrão aqui, tá certo? Em que vocês conseguem
eu quero que vocês consigam identificar que isso aqui, quando você tem duas chaves controladas, tá? Uma aqui em série e uma em derivação, com o equipamento controlado, você tem um de dois quadrantes. Quando você tem apenas uma chave controlada e esse diodo para manter o sentido de corrente, de fluxo de corrente, em um único sentido, significa que você tem uma de um quadrante. Aqui nesse caso aqui, a letra B, a letra C e a letra D, que são o bulk, o boost e o buck boost, eles são exemplos de conversores de primeiro quadrante. Uma coisa importante é, existe bulk boost de dois quadrantes? Existe. Se não me engano, ou se chama bulk boost inversor ou bulk boost invertido. Não tenho exatamente certeza do nome, mas aqui ele já teria um formato mais próximo disso aqui. Beleza? Já um conversor de quatro quadrantes seria o caso então do nosso gabarito, que é o full bridge, que teria esse formatinho aqui, tá? Ele consegue tanto alimentar o motor nesse sentido, quanto alimentar o motor nesse sentido aqui, ok? Quanto desalimentar o motor, né? Eu posso, por exemplo, acionar essas aqui, e aí eu vou estar um loop aqui, eu não vou ter uma malha aberta, o motor vai estar desativado, e também fazer a mesma coisa aqui embaixo, o motor vai estar desativado. Em outras palavras, você consegue controlar bem, com muita liberdade ali, tanto o fluxo de potência dentro do motor, né? Se o motor está motorizando ou está funcionando como gerador, e ele consegue controlar também o sentido de giro, beleza? Isso faz com que ele consiga operar ali nessas quatro quadrantes e, portanto, seja o nosso gabarito. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra E. Pessoal, seguindo agora para a questão de número 47. Vamos lá. Seja o conversor CCCA tipo VSC trifásico com topologia capacitor dividido com 3 ferros. Esse conversor é empregado no acionamento de um motor assíncrono e é utilizado o esquema PWM para o chaveamento. Nesse esquema, considere que a taxa de modulação de amplitude vale 0,8 e que a tensão sobre cada capacitor do conversor seja de 200 volts. Com base nos dados fornecidos, admitindo-se que não ocorra sobremodulação, o valor eficaz da componente fundamental da tensão de linha em volts no terminal do conversor é aproximadamente igual a quanto? Pessoal, talvez muitas coisas que não sejam familiares a todos que estão assistindo, então vamos dar uma esmiuçadazinha de leve nesse assunto de PWM, beleza? O que é PWM, tá? PWM é uma técnica que você usa para ver o sinal contínuo, você pegar esse sinal e discretizá-lo, transformar esse sinal em uma onda quadrada, para depois que esse sinal seja convertido, trabalhado, ele pode ser trabalhado de várias formas. Tá? Então, por exemplo, como é que funciona? Você tem um sinal de controle, que é o sinal que você quer replicar através do seu PWM, e você compara esse sinal de controle com um sinal de comparação, como o nome já indica. Tá? É uma onda triangular. O que acontece? Cada vez que a minha onda triangular for superior, você vai ter aqui, ó, se vocês repararem, você vai ter aqui um valor negativo, ele vai para o valor mais baixo. Toda vez que for inferior, ele vai para o valor mais alto, tá? Ou seja, em outras palavras, toda vez que o sinal de controle for maior, você está aqui no nível alto, toda vez que for menor, você está no nível baixo. O que acontece? Você vai ajustando a largura de pulso, tá certo? Que é isso, ó, Pulse Width Modulation, ou seja, modulação de largura de pulso. Você vai trabalhando a largura do pulso para que quando você for passar por uma filtragem, você consiga uma tensão, nesse caso estaria aqui, aproximadamente sinoidal após passar pelo processo de filtragem, tá? Existem alguns parâmetros importantes quando a gente está trabalhando com PWM, que são os seguintes, tá? Quando a gente está trabalhando com PWM, é importante saber se houve sobremodulação. O que é isso? Se você fizer esse sinal de controle ser menor, no caso ser menor do que o sinal de. Desculpa, o sinal de comparação ser menor que o sinal de controle, o que é que vai acontecer? Acontecerá que você vai ter falha de modulação. Isso aqui você vai ficar como se fosse uma onda quadrada, tá? Se esse sinal aqui, o sinal de controle, for muito superior ao sinal de acionamento, ou ao sinal de gatilho, vamos chamar assim, você vai ter uma onda praticamente quadrada. Seu PWM vai ter baixa qualidade, certo? Agora, se você tiver um sinal de controle, um sinal de acionamento, de gatilho, maior do que o seu sinal de controle, você vai conseguir ter uma operação que a gente chama na parte linear, beleza? Então, isso é medido justamente é, por essa razão aqui, que é a modulação de amplitude. Ele mede a razão entre o valor de pico do sinal de controle e o valor de pico do sinal de gatilho. Se o valor de pico do sinal de controle for maior do que o valor de pico do sinal de gatilho, você está tendo sobremodulação.
tá? Ou seja, você vai fazer com que tenha defeito e o seu sinal ele venha meio quadrado ali, você perca informação na transformação do PWM. Já se for abaixo, você está na região linear e sua operação acontece sem problemas. Então, que é o que ele fala aqui, ó. A modulação de amplitude vale 0,8. Tá perfeito. Já a modulação de frequência, ele mede a razão com que o sinal lê a razão entre o sinal de gatilho e o sinal de controle. E ele faz isso por quê? Esse parâmetro é importante, pois quanto maior for essa razão aqui, melhor vai ser a qualidade do seu pulso. Seu pulso vai carregar mais informações da onda e vai conseguir obter um melhor resultado, um resultado mais fiel com a filtragem. Se a frequência do sinal de gatilho for muito próxima da frequência da onda, você vai ter erro, tá certo? Mas isso aí a gente pode discutir mais pra frente, que não é o foco dessa questão. Beleza, ele traz também aqui um tipo de topologia, tipo de VSC trifásico, com topologia capacitor dividido. O que é essa topologia capacitor dividido, para que você não fique com muito medo? É o seguinte, isso é um método de saída de PWM, beleza? Em que você usa capacitores, para cada capacitor vai pegar metade do nível de entrada. Então, por exemplo, se você tem cada capacitor com 200, então cada entrada a entrada vale 400, você pega esses 400 e divide em 200 e 200. E aqui se torna o seu neutro. Então você consegue atingir ali um valor de menos 200 e um valor de mais 200, como se fosse uma senoide. Então seu PWM, ao invés de 0 até 400, ele vai de mais 200 até menos 200. Quando isso acontece, perdão, quando isso acontece, você consegue usar essa expressão aqui para encontrar o valor eficaz por fase, tá? Se o seu valor de pico de entrada for 200 volts, beleza? O valor eficaz de fase da componente fundamental desse PWM é dado por isso aqui, pela modulação de amplitude vezes o valor de pico de entrada dividido por raiz de 2, já que ele quer o valor eficaz. Então basta pegar 0,8 vezes 200 sobre raiz de 2, que eu vou encontrar 113 volts. Se você reparar, não tem gabarito, mas é porque a gente tem que prestar atenção na parte final. Com base nos dados fornecidos, admitindo-se que não ocorra sobremodulação, o valor eficaz da componente fundamental de tensão de linha. Para achar a tensão de linha, basta pegar a tensão de fase e multiplicar por raiz de 3. Então, V' vai ser raiz de 3 vezes 113, então nosso gabarito vai ser 196, letra C. Seguindo agora para a questão de número 48. A ausência de tensão induzida no estator de um motor no instante inicial da partida faz com que sua corrente seja limitada apenas pela impedância em seu estator. Essa característica de funcionamento faz com que as concessionárias de energia exijam dispositivos auxiliares de partida para motores acima de uma determinada potência. Dentre esses dispositivos auxiliares de partida dos motores, aquele que emprega uma rampa de tensão de aceleração, obtida através do controle do valor eficaz da tensão aplicada ao motor que é configurada para variar com o valor inicial até um valor nominal, em um intervalo de tempo ômega-t, é chamado de quanto? Tá certo? Gente, vamos lá. Vamos trabalhar com as opções que ele deu pra gente aqui. Ele deu pra gente 5 das principais opções, beleza? Que a gente tem para acionamento de motores, tá? E a gente vai começar com a letra A. A letra A é um método de acionamento que usa não tensão, não redução de tensão, mas redução de frequência. Ele usa PWM para alterar a frequência do motor, para começar com a velocidade síncrona mais devagar e aí a partida acontece mais rápido e com a corrente menor, já que ele precisa chegar em uma velocidade menor, ele vagarosamente vai aumentando essa frequência até chegar na frequência síncrona desejada. Como isso aqui a gente já sabe que é um método que usa redução de tensão, porque ele está aplicando o controle do valor eficaz, não o controle da frequência, a gente já pode descartar a letra A como gabarito. A gente tem a letra B e a letra C, tá? Letra B e letra C são dois exemplares de redutores de tensão discretos. O que é isso, tá? Ao invés de você... A redução de tensão, a gente sabe que ela vai tanto reduzir a corrente de partida, quanto reduzir o torque de partida ao quadrado. Então você consome menos corrente e você também tem um torque menos agressivo na partida. E dependendo do motor, isso pode ser benéfico ou não, e aí vai depender da aplicação utilizada. Como eu estou falando aqui de redução de tensão, como é que esses métodos vão funcionar? Por exemplo, o método de chave compensador ele vai usar um autotransformador
em que você começa com um certo tap, tá certo? Um tap reduzido, que ele vai dar uma tensão menor. Depois você aumenta o seu tap um pouco mais, depois aumenta o seu tap um pouco mais, e depois chegando perto do funcionamento nominal, você coloca o seu tap na operação ali nominal, beleza? Mas o que é que ele faz? Ele não faz isso de maneira contínua, ele faz esse aumento de maneira discreta durante a partida. A chave esteira-triângulo é ainda mais severa. Você, em 90% da partida, usa a configuração triângulo para você reduzir a sua tensão pelo fator de 1 sobre raiz de 3. E depois você converte de triângulo para estrela. É isso mesmo, Delta? Não, desculpa, troquei. Você começa no modo de partida estrela, e aí você reduz sua tensão pelo fator 1 sobre raiz de 3, e aí depois você inverte para o modo triângulo, para que as fases sejam alimentadas com tensão de linha, para aumentar a tensão e, no caso, funcionar com a tensão nominal, tá certo? Então 90% do trajeto é em estrela, chega em 90% da partida em estrela, chega a 90% da partida, que é o valor aproximado ali, então você faz a conversão para o modo triângulo, e aí você aumenta a sua tensão. Também é um método de redução de tensão, que você tem um degrau ali de tensão no final. A letra D, né, trazendo isso também, na verdade é uma pegadinha. A letra D não é um método, mas é parte do material que compõe o método chave compensadora. O transformador de partida, ele faz parte da chave compensadora, ele não é um método por si só, tá certo? Que nos dá, então, como gabarito, a letra E. A letra E é o soft starter. Ele usa redução de tensão por meios de SCR, beleza? E aí você consegue, usando esses 3, 2, 1 tiristores para conseguir variar o valor médio da tensão e, portanto, o valor eficaz. E aí você consegue ter um controle contínuo do valor médio ou do valor eficaz da tensão e consegue fazer uma rampa de tensão que, por sua vez, é uma rampa de aceleração. Confirmando aí que o nosso gabarito é a letra. Beleza, pessoal, indo agora para a questão de número 49. Um equipamento elétrico é alimentado por meio de um circuito elétrico bifásico. O esquema de aterramento adotado por esse circuito é TNS, e o padrão de tensão do local é trifásico na configuração estrela, com tensão de fase igual a 127 volts. Uma das fases que alimenta esse equipamento entra em contato direto com a carcaça do equipamento, provocando choque elétrico no operador. Desprezando qualquer resistência de contato, a intensidade desse choque em volts para o operador do equipamento é de quanto? Pessoal, então vamos aqui estudar como é que vai funcionar, tá? Aqui seria um modelo trifásico, por exemplo. Como é que seria o arranjo TNS no modelo trifásico? Você tem as três fases aqui, e aí você tem uma das fases conectada no equipamento, o neutro voltando para cá, e aqui você tem o condutor de proteção que faz a proteção. O neutro não está conectado na carcaça, cuidado com isso. O neutro está conectado no circuito interno. Se eu tenho uma falta da fase com a carcaça, o neutro não vai participar dessa falta. Quem vai participar dessa falta é o aterramento. Tá? Nesse caso aqui eu tenho fase 1 no caso, né? E aqui eu me enganei aqui, é fase 2, tá? E aí o que acontece? A fase 1 e a fase 2 não estão naturalmente conectados na carcaça, estão conectados no circuito interno. Se eu tenho uma falta de uma fase aqui para a carcaça, essa outra fase não vai participar da falta. Quem vai participar da falta? A fase 1 e o condutor de proteção. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai considerar que a impedância, a resistência, no caso, do condutor de fase de proteção são praticamente iguais. Se são praticamente iguais, eu vou ter um divisor de tensão. Esse aqui eu tenho um caminho resistivo R, e como eu tenho aqui a mesma distância da alimentação até a carga, então esse mesmo caminho resistivo R vai estar aqui embaixo. Logo, a minha tensão desse ponto para cá é metade do que a minha tensão desse ponto para cá. Se essa tensão desse ponto para cá vale U, aqui vai valer U sobre 2. Como eu quero a tensão foi uma fase, e se não as duas fases, se foi uma única fase, isso significa que foram 127 volts aplicados. Então eu vou pegar esses 127 volts, dividir por 2, e vou achar uma tensão de 63,5 volts, que é o gabarito letra D. Beleza, pessoal? Vamos agora para a questão de número 50. Considere o circuito elétrico alimentado com uma fonte de tensão contínua, mostrada na figura ao lado. O indutor e o capacitor estão inicialmente descarregados. Os componentes são considerados ideais e seus valores numéricos são impressos no circuito. Duas medidas de corrente elétrica são efetuadas no perímetro.
A primeira medida é feita no exato instante em que a chave é fechada, e a segunda medida é realizada com a chave ligada depois de um tempo suficiente para que o circuito tenha atingido o estado estacionário. Sobre os resultados obtidos nas duas medidas de corrente, o que é que se pode constatar? Pessoal, problema clássico ali de circuitos, tá? Sendo que aí você tem o seguinte: ele quer saber o valor da corrente no regime transitório inicial, no início do regime transitório, e depois no regime permanente. Como é que a gente faz para determinar isso? Temos que lembrar das considerações, né? A gente sabe que no início do regime permanente, o indutor e o capacitor eles vão ter o comportamento de manter a corrente e a tensão, respectivamente, que eles tinham antes do início do transitório. Nesse caso, como a única fonte que eu tinha era essa aqui, e o meu indutor e meu capacitor estavam aqui operando há muito tempo, então eles estavam descarregados. Significa que se meu indutor vai ter corrente aqui igual a zero, vai forçar uma corrente igual a zero, significa que ele vai se comportar como um circuito aberto, tá certo? Uma chave aberta. Se meu capacitor estava há muito tempo aqui, ele tem tensão zero, e ele vai manter essa tensão igual a zero, isso significa que aqui vai se comportar como um curto-circuito. Beleza? E aí a gente vai ter a seguinte operação. Vai ter dessa forma o indutor como circuito aberto, o capacitor como curto-circuito. E aí, como aqui é um curto-circuito, essa resistência não participa. E isso aqui é um circuito aberto, não tem fluxo de corrente para cá. Eu tenho uma única malha. Para calcular minha corrente IA, ela vai valer 25 dividido por 50, por 500, vai valer 50 miliamperes. Então eu já sei quanto é que vale a minha corrente no início do transitório. Agora, se eu quiser no regime permanente, o indutor sempre vai se comportar como um curto-circuito, ou seja, ele vai passar a corrente que ele estava passando com a tensão aqui igual a zero, e o capacitor sempre vai se comportar como um circuito aberto. Ele vai ter a tensão aqui que estiver aparecendo com a corrente aqui igual a zero. Dessa forma, a gente vai ter essa situação aqui. Essa corrente de curto-circuito vai passar por aqui, então esse de 500 não vai ser sensibilizado, e como isso aqui vai ser um circuito aberto, a minha corrente vai passar toda por aqui. Portanto, a gente consegue ver que minha corrente vai ser exatamente igual. Dessa forma, o gabarito aqui é a letra E. Ambas são iguais, tanto no início quanto no regime permanente, são iguais a 50 miliamperes. Pessoal, indo agora para a questão de número 51. O amplificador representado na figura a seguir está polarizado com a fonte de alimentação simples VCC de 15 volts e emprega um amplificador operacional com impedância de saída zero e impedância de entrada e ganho muito altos, idealmente infinitos. Neste circuito, o ganho de sinal V0 sobre V1, VI, na banda passante de sua resposta em frequência será de quanto? Gente, vamos lá. A gente está trabalhando aqui com modelo de pequenos sinais. A gente precisa fazer uma consideração de, de modelos de pequenos sinais, mas é o seguinte, basicamente é o seguinte, você faz essa polarização aqui para que você garanta que esse cara esteja operando na região linear, beleza? E aí você aplica um sinal variável aqui, de natureza, depende da natureza que ele quiser, e esse sinal ele é pequeno o suficiente para operar dentro dessa região linear. Beleza? Então é por isso que se chama modelo de pequenos sinais. No modelo de pequenos sinais, a gente vai ter a seguinte simplificação. Os capacitores vão virar curtos-circuitos. Então ele tem capacitor, vou trocar por um curto-circuito. E as fontes VCC têm um potencial anulado. Então essa fonte aqui vai virar um terra. Essa fonte aqui vai virar um terra. E aqui eu não preciso me preocupar que essa fonte é somente para polarização interna. Não vai mexer muito aqui no meu circuito. Tá? Então simplesmente vou ignorar que ela existe. Se eu tivesse fontes de corrente, quando eu tiro a alimentação VCC, a alimentação de corrente contínua, a minha fonte de corrente vai virar um circuito aberto, não um circuito fechado. Beleza? Então, com isso, esse modelo aqui, esse circuito se reduz para esse circuito aqui. Perceba que todos esses resistores passaram a ficar em paralelo um com o outro, esse com esse aqui. E esse resistor aqui que faltou colocar é 5 quilômetros. E aí, dá para simplificar ainda mais, né? Dá para fazer os paralelos aqui. Então, fazendo os paralelos, eu vou ficar aqui com 5, aqui com 5, né? E aqui vai ficar do jeito que está. Reorganizando esse circuito, eu vou ter esse padrão aqui. O que é importante, tá? Perceba que essa tensão aqui, como eu estou trabalhando com um amplificador ideal, se aqui é a minha tensão VI, aqui precisa ser minha tensão VI. Tá certo? Da mesma forma, aqui também tem que valer VO. E aí perceba que eu vou ter um divisor de tensão. Aqui eu vou ter VI e aqui eu vou ter VO. E eu sei que minha relação entre VI e VO é a relação de divisor de tensão. Dessa forma, VI,
que a tensão em cima desse resistor é dada por 5K sobre a soma das resistências. 3K mais 5K vezes VO, que seria a minha tensão de entrada nesse caso aqui. Então, se eu quero calcular VO, eu passo esse cara multiplicando e esse cara aqui dividindo. Então, VO vai ser 35K sobre 5K. Corto os K's aqui. 35 sobre 5 dá 7. VI passa dividindo. A minha função transferência vai valer 7. Meu gabarito é a letra D. Pessoalzinho, questão de número 52. Na figura ao lado está representado um circuito de um conversor push, juntamente com a forma de onda da tensão de controle VB, que aciona o transistor de chaveamento Q1 e mantém o conversor operando no modo de condução contínua, informação importante. Considerando-se que as quedas de tensão no diodo D1 e no transistor Q1 são desprezíveis, quando esses dispositivos estão em condução, qual é, em amperes, a corrente elétrica média que circula pelo diodo D1? Gente, vamos lá. Primeiro vamos observar isso aqui, tá? Só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Perceba que quando a minha tensão VB está em 10, isso aqui está no modo saturado. Se está no modo saturado, isso aqui eu tenho um curto-circuito. A minha tensão ela vale 0 e eu tenho um fluxo de corrente para cá. Caso eu esteja com VB valendo igual a 0, eu vou estar no meu modo corte. Se ele está no meu modo corte, isso aqui é um circuito aberto e toda a minha corrente vem para cá, para a minha carga. Então observe que a lógica aqui é um pouquinho trocada, tá? Quando você está com VB em 10 volts, aqui não está com tensão não, aqui está sem tensão. Se VB é 10 volts, então aqui está sem alimentação. Se VB é 0 volts, aqui está com alimentação. É essa a relação que a gente tem, tá? Vamos definir uma coisa chamada ciclo de trabalho. O ciclo de trabalho é a razão entre o tempo em que a chave está acionada e o período total de oscilação ali da chave. Então, o tempo de trabalho aqui desse caso é 0,075 dividido por dividido por 0,1. Então seria 0,075 dividido por 0,1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você vai ter 75 sobre 100 ou 75% ou 3 quartos. Esse é o meu ciclo de trabalho que é desse conversor aqui. Beleza? Tá. Vamos agora lembrar de uma coisinha, tá? Como a gente está trabalhando de conversor boost, a conversão entre a tensão de entrada e a tensão de saída tem a ver justamente com esse ciclo de trabalho. E é dado por essa expressão aqui. Não vou esmiuçar a resolução, a comprovação que é desse jeito, mas o que importa é que a gente entenda essa relação aqui. Ou seja, o que significa o conversor boost? Quanto maior for esse ciclo de trabalho, menor vai ser esse denominador, tá? O valor máximo que esse ciclo de trabalho pode ter é 1, tá? Mas quanto maior esse ciclo de trabalho, menor menor esse denominador e, portanto, maior minha tensão de saída. Ou seja, o conversor boost, ele aumenta a tensão de saída com relação à tensão de entrada. Beleza? Isso só acontece se eu estiver em condução contínua. Se eu não estiver em condução contínua, eu não estou na minha região linear, aí eu não consigo trabalhar dessa forma. Muito bem. Desse jeito, eu vou ter a seguinte situação. A corrente média de saída é dada pela tensão média de saída, que no caso é meu VO, dividido pela minha resistência de carga. Que nesse caso aqui, para eu calcular VI, para eu calcular a tensão de saída, eu tenho que pegar VI dividido por 1 menos D. Eu vou achar então que, perdão, 10 dividido por 1 menos 3 quartos é 10 dividido por 1 sobre 4, e vai ficar 40 sobre 50. Que aí, simplificando, eu vou achar 4 sobre 5, que vai dar 0,8 amperes. Calma, isso é a corrente de carga, IO. Perceba que a corrente de carga, como a corrente VO vai ser aproximadamente constante, por causa desse capacitor, a minha corrente IO também vai ser aproximadamente constante. Tá? Já a corrente desse diodo aqui, a gente já viu que não é o caso. A gente já viu que esse diodo só vai conduzir quando isso aqui estiver cortado. Quando isso aqui estiver funcionando, esse diodo aqui nem conduz. Beleza? Então, como é que a gente faz aqui? E esse diodo serve justamente para não ter refluxo de corrente. Como é que a gente faz para determinar a corrente do diodo D1? Veja, a gente tem a forma lógica de pensar, beleza? E a gente tem a forma mais calcular ali de pensar. Qual é a forma lógica de pensar? Gente, eu preciso fornecer a mesma potência que entrou aqui
Veja lá, eu tenho um indutor que não consome potência ativa, eu tenho um diodo ideal que não consome potência ativa, eu tenho a chave ideal que não consome potência ativa, e tenho um capacitor que não consome potência ativa. Toda a potência fornecida por essa entrada tem que ser consumida aqui na saída. Dessa forma, o diodo precisa passar uma potência média igual à potência que está sendo consumida aqui. Para ele passar essa potência média, a corrente média precisa ser igual. Beleza? Então, de cara, a gente já consegue ter a intuição de que a corrente nesse diodo vale 0,8. Corrente média, que ele pediu aqui, ó. A corrente elétrica média que circula pelo diodo é 0,8. Mas caso essa intuição não lhe venha com tanta naturalidade, aí a gente vai seguir agora o passo a passo de cálculo. Eu vou ter VI vezes a corrente de entrada, tem que ser igual a tensão de saída vezes corrente de saída, que é a potência de entrada igual a potência de saída. Quem é a corrente de entrada? A corrente de entrada, se eu passar o VI dividindo, vai ser minha tensão de saída, que é VI sobre 1 menos D, vezes a minha corrente de saída dividido pela minha tensão de entrada. VI vai cortar com VI. Eu vou ter que a minha corrente de entrada é igual a corrente de saída dividido por 1 menos D. Se minha corrente de saída é 0,8, então minha corrente de entrada é 3,2, ou seja, aqui sai uma corrente aproximadamente contínua de 0,8 amperes. Aqui entra uma corrente contínua, aproximadamente contínua, de 3,2 amperes. Beleza? Então eu sei que quando essa chave está conduzindo, aqui está entrando 3,2 amperes. Quando essa chave está em corte, 3,2 amperes está passando por aqui. 3,2 amperes. Tá? Como é que pode entrar 3,2 amperes e aqui sair 0,8? Simples. Porque aqui o formato da corrente aqui é realmente aproximadamente aí constante, médio 0,8. Como é que isso é possível? Da seguinte forma. Esses 3,2 aqui está passando 0,8 para cá e os dos outros 2,4 estão vindo para carregar o capacitor que descarregou enquanto isso aqui estava conduzindo, isso aqui estava cortado. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai ter esse formato aqui da minha onda. A corrente no diodo vai ter esse formatinho aqui. Repare, então, que como eu quero a corrente média, fica fácil. Basta eu fazer a média ali dos valores de tensão. Então, por exemplo, eu sei que em 1/4 do meu ciclo, eu estou com 3,8. E em 3/4 do meu ciclo, eu estou com 0. Então, se eu quiser calcular a potência média, basta eu pegar 3 sobre 3,2 e multiplicar pelo peso dela, 1/4. E aí eu vou ter então que minha corrente média do diodo vale 0,8, como a gente já havia previsto. Gabarito, letra A. Beleza, pessoal? Estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso bloco 2, tá? Faltam aí mais essa e mais duas questões. Então vamos começar com a questão de número 53. A figura ao lado é apresentada. Na figura ao lado é apresentado o circuito de um regulador de tensão que emprega um diodo Zener Z1 com tensão de ruptura igual a 6 volts. Considerando-se a curva característica de corrente versus tensão do diodo Zener Z1 apresentado no gráfico ao lado, conclui-se que a relação entre a corrente reversa e Z no diodo e a tensão não regulada VA é expressa graficamente por. Ele dá algumas opções aqui. Pessoal, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Parece ter um caminho muito claro, mas com um pouquinho de lembrança aí do que a gente precisa, do que a gente conhece do diodo Zener, fica fácil da gente resolver. Primeiro, o diodo Zener só começa a conduzir quando a corrente aqui, quando a tensão reversa atinge 6 volts. Enquanto a tensão for abaixo de 6 volts, ele vai ficar aqui na região de bloqueio, beleza? Então, a gente precisa encontrar qual é a tensão VA que gera esse limiar de tensão de 6 volts. Então, a gente vai supor que VZ vale 6 volts. Qual é a tensão VZ, ou desculpa, qual é a tensão VA para que VZ valha 6 volts? Então, se aqui não está conduzindo ainda, se eu estou na região de limiar que isso aqui não conduz, eu vou ter um divisor de tensão. VZ vai ser R2 sobre R1 mais R2. E VZ vai valer 6. Então, se eu quiser calcular VA, eu pego R1 mais R2, passo multiplicando, e R2 aqui passo dividindo. Então, vai ficar 2K mais 3K dividido por 3K, que vai ficar 6 vezes 5K sobre 3K. Corto os Ks aqui, eu vou ter que VA tem que valer 10. Ou seja, quando VA valer 10, eu vou ter que o meu diodo vai entrar na região de limiar de condução. Tá certo? Isso seria equivalente a mais ou menos isso aqui, ó. O meu diodo não conduz enquanto minha tensão não for 10 volts. E quando minha tensão iniciar 10 volts, eu entro na minha região de condução. De cara a gente já consegue eliminar a letra A, letra C e letra E. Sobra aqui pra gente a letra B e letra D. Então tudo vai depender agora de qual vai ser a tensão, a corrente no diodo Zener
quando a minha tensão de entrada for 20 volts. Então basta a gente agora vir aqui e aplicar agora uma tensão de 20 volts. Eu já sei que para uma tensão VA maior que 10 volts, o meu diodo Zener conduz. Quando o diodo Zener está conduzindo, ele está nessa região aqui, a tensão aqui se mantém constante. É por isso que ele é usado como regulador, ele mantém a tensão de saída constante. Se ele mantém a tensão de saída constante, ele mantém a corrente de consumo aqui desse resistor constante também. Então fica fácil de calcular, ela vale 2 mA, e aí eu vou ter a seguinte equação dos nós. Eu tenho essa corrente da fonte entrando, e ela vai ser igual à minha corrente de Zener, que a gente quer descobrir, mais os 2 mA aqui entrando para minha carga. Então, para eu conseguir encontrar isso, né, eu vou fazer algumas alterações, eu vou encontrar IZ em função de VA. Se eu usar VA igual a 20, que é o ponto do gráfico que foi dado ali, basta substituir e eu vou encontrar que minha corrente de Zener nessa condição de operação é 5 mA, de modo que o gabarito da gente é o gráfico da letra D. Muito bem, pessoal, chegamos na questão do número 54. Vamos lá. O circuito da figura ao lado tem como objetivo controlar a potência elétrica entregue pela fonte de tensão Vs para a resistência de carga RL. Nesse circuito, a fonte Vs entrega uma tensão alternada senoidal com frequência de 50 Hz, conforme a forma de onda mostrada no gráfico ao lado. Considerando-se desprezíveis as quedas de tensão no SCR e no diodo quando estes estão em condução, a potência média dissipada no resistor RL é igual a 24 watts, quando a tensão de controle VG apresenta a forma de onda VG1 exibida no gráfico acima. Ou seja, quando eu estou com esse sinal de controle, a minha potência dissipada no resistor é de 24 watts. Considerando, consequentemente, qual será a potência em watts dissipada no resistor RL se esse mesmo circuito for acionado agora pelo sinal de controle VG2, mostrado no gráfico ao lado. Beleza? E aí a gente tem as respostas aqui. Pessoal, a gente vai fazer a seguinte análise, tá certo? Como é que funciona, tá? Como é que funciona o SCR, tá? Quando eu ativo o gatilho do SCR, ele passa a conduzir se a minha tensão, a minha polarização tiver no sentido de iniciar a condução, e ele deixa de conduzir ou se o gatilho não foi acionado, ou quando ele passa para a região reversa. Beleza? Não adianta nada acionar o gatilho na região reversa, que ele não vai conduzir. E se eu não acionar o gatilho na região direta, ele não vai conduzir. Então perceba o seguinte. Nessa ponto aqui, eu acionei o gatilho. Quando eu estou na polarização positiva, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos, né? Vai ficar esse sentido de polarização. Perceba que o diodo aqui vai estar bloqueado e a corrente vai tender a conduzir pelo VG. Se eu acionar o gatilho, ele vai conduzir normal e na minha carga vai chegar essa tensão. Quando eu tiver agora no meu fluxo reverso, tá? Aqui vai estar na região de polarização inversa, tanto faz. E aqui a minha corrente vai voltar pelo diodo que vai deixar tudo conduzir. Ou seja, na minha resistência vai experimentar aqui essa tensão. Beleza? Na verdade, se aqui for negativo, a minha resistência ela vai experimentar, na verdade, essa tensão aqui. Porque isso aqui não é. É o seguinte, a gente tem essa região aqui de condução, ele conduz nesse sentido aqui. Agora, quando eu estou no contrário, ele conduz nesse sentido aqui. Tá certo? Eu coloquei de outra forma só para ser mais didático, tá? Mas é só para a gente ver como é que está sendo a condução. Ficaria. Vocês vão entender quando vocês virem. Agora perceba que eu estou de volta no meu semiciclo, na minha parte positiva do ciclo, e eu não tenho um gatilho aqui, pelo menos não nessa parte do acionamento, para o meu SCR. Como eu não tenho um gatilho, aqui vai estar uma região cortada, porque eu não vou estar conduzindo. Aqui a parte de baixo a gente já viu que conduz independentemente. Aí aqui eu já tenho gatilho. Se eu já tenho gatilho, ele conduz, e aqui não tem gatilho. Então, parar. Aqui conduz, aqui eu tenho gatilho, conduz, e aqui vai estar parado. E esse vai ser o ciclo que vai se repetir. Ele fala que nessa forma de condução, que seria aqui equivalente a essa forma de condução aqui, sendo que eu coloquei como se fosse um retificador só para a gente conseguir enxergar, tá? Eu tenho aqui 2, 3 picos completos de tensão que vão estar em cima do meu RL. Não vai fazer diferença. A gente sabe que não vai fazer diferença, tá? Porque o meu resistor, a tensão está em fase com a corrente, então ele só consome potência ativa. Não vai ter aquele negócio de defasagem que poderia gerar uma dificuldade. Tá? Então nesse caso vai estar assim. Aí veja, o que acontece? Ele fala que nessa região. Então eu vou fazer de uma maneira mais imaginativa. Eu não vou ser tão técnico.
para que a gente justamente consiga fazer isso sem conta. Tá? Perceba que eu tenho aqui 1, 2, 3, três partes de uma senoide, beleza? Em um período com 1, 2, 3, 4 partes, ou seja, eu vou chamar aqui de 4π. Então eu tenho 3 senoides em um período de 4π. Essas 3 senoides, 3 picos, vamos botar assim, 3 picos num período de 4π, vão me gerar um consumo de 24 watts. Tá certo? Se agora eu vier para o regime do meu sinal de gatilho G2, eu vou ter essa situação aqui. Perceba que, vamos aqui do começo só para a gente conseguir refazer, tá? Perceba que agora, se eu considerar o gatilho G2, eu vou estar com essa situação, tá? Perceba que aqui no começo, ele não começa a conduzir, por quê? Porque eu não dei o meu gatilho, ele só começa a conduzir a partir desse ponto. Então, desse ponto para cá, ó, conduz, conduz, chega aqui, o meu gatilho ainda não aconteceu. Então, ele só conduz a partir daqui. E aí, meu ciclo se repete dessa forma. Tá certo? Então, o meu ciclo ele vai ter esse formato aqui. Então, dessa forma, ele vai estar controlando a tensão e por aí vai. Aí a pergunta é, como é que vai ficar aqui, então, se eu deixar daquele formato que a gente já viu, como é que vai ficar? Vai ficar dessa forma aqui. Perceba que antes o período considerado era um período de 4π, né? Que era o período aqui de 1 e 2 ciclos da senoide. Agora a gente está considerando o período de 2π, que é o período aqui de um ciclo da senoide, que ele chega desse ponto e volta para esse ponto. Tá? Lembra que o período, como eu tenho uma função que ela é periódica, eu não preciso necessariamente começar do começo da função. Posso começar um pouquinho mais para frente, tá? E aí vai ter que estar se repetindo. Perceba que agora, para um período de 2π, eu tenho um pico e meio, 2,5 pico. Ora, se eu tenho 1,5 pico para um período de 2π, isso é proporcional a 3 picos para um período de 4π. Ou seja, de cara a gente já consegue ter um insight de que a potência consumida pela carga será a mesma para esse sinal de gatilho que foi para outra, tá? Então, da gente já poderia ali presumir que o gabarito é a letra B. Agora, eu acho salutar que a gente seja aqui mais matemático, né? Mais assertivo na nossa resposta. Então, vamos fazer assim. Vamos calcular o valor médio, tá? Como a gente vai estar elevando o sinal de tensão ao quadrado, tá? O sinal de tensão ele vai deixar de ser daquela forma, ele vai passar a ser dessa forma aqui, tá? Ele vai ser algo mais ou menos assim. Ele vai ter um período de oscilação que é o dobro do período e ele não vai ter sinal negativo. Então, de qualquer forma, é como se minha onda tivesse passado a ser assim agora, entendeu? É por isso que eu fiz dessa forma aqui, é por isso que era possível fazer dessa forma aqui, porque ficaria mais simples de ver como é que seria esse formato, beleza? E aí a gente já consegue ver o seguinte, tá? Se isso aqui está elevado ao quadrado, eu vou ter essa área aqui. Algo mais ou menos assim. Tá certo? E aí essa parte aqui vai estar zero. E aqui vai estar assim mais ou menos. Tá? E essa parte aqui vai estar zero. Então perceba que eu tenho duas áreas. Desculpa. Eu tenho meia área. Eu tenho aqui uma área inteira no período de 2π. Então é como se eu tivesse no caso, a minha primeira potência, eu vou ter aqui a seguinte situação. Eu vou ter desse jeito, aqui, aí aqui fica zero e eu tenho para cá. Então eu tenho duas, três áreas para um período de 4π. Então quando eu for colocar aqui na minha integral, tá? Eu vou estar integrando esse sinal aqui, o meu período vai ser 4π, a integral de 0 a 4π, e aí o r sai, eu vou tirar tudo que for constante, e aí vai sobrar a minha integral aqui do seno ao quadrado. Por que eu só coloco de 0 a π? Porque eu preciso de uma área. Porque eu sei que as outras áreas são frações. Por exemplo, eu sei que essa área aqui vai ser igual, e vai ser igual, vai ser igual. E eu sei que como essa área aqui está dividida exatamente no meio, ela vai ser metade dessa área. Então, eu posso calcular somente uma daquelas áreas que estão assim, e eu posso fazer ali proporção, que é o caso do que eu estou fazendo aqui. Eu sei que para minha potência 1, que é no meu gatilho 1, eu vou estar com três áreas para um período de 4π. Tá certo? Então, são três vezes essa integral, que eu vou encontrar, então, essa expressão aqui, e eu sei que essa expressão vale 24 watts. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Eu quero gerar uma comparação com
com agora o gatilho 2, com a resposta do gatilho 2. Para eu gerar essa comparação, vai ser o seguinte, vai ser por um período de 2π, a integral vai ser de 0 a 2π, beleza? E aí eu vou integrar de novo de 0 a π, porque, pelo que eu já expliquei, eu sei que aquela área partida no meio é exatamente metade de uma área completa. Então, isso vai ser 1,5, né? Uma área inteira mais meia área, tá certo? Para um período de 2π. E aí a gente vai achar essa expressão aqui. No caso, 1,5 sobre π sobre 2, é isso mesmo. A gente vai achar essa expressão aqui. Se você pegar, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou achar exatamente a expressão que eu tinha encontrado para o gatilho anterior. E, portanto, confirma aquilo que a gente já tinha suspeitado, que o gabarito seria 24 watts, letra B. Pessoal, beleza? Estamos nos encaminhando agora para o final. Última questão aqui do bloco 2, tá certo? Vamos lá. Em uma indústria química, o aparato ilustrado na figura ao lado é utilizado para automatizar a mistura de dois reagentes. Nos tanques 1 e 2, estão armazenados os reagentes que deverão ser misturados no tanque 3. O sistema de controle que controla a quantidade de cada reagente a ser despejado no tanque 3 é formado por um circuito lógico digital combinacional, em um contador binário de 3 bits, em que o bit x0 é o menos significativo e o x2 é o mais significativo. Esse controlador é responsável por comandar a abertura e o fechamento das válvulas V1 e V2. A base do tempo do contador binário é definida através do sinal de relógio do clock ilustrado no gráfico abaixo. Além disso, o contador inicia sua operação em t igual a 0 no estado x1, x2, x3 igual a 000. Antes da gente continuar, ele não deixou claro se o clock era ativado, se aqui o circuito era ativado por subida de clock ou descida de clock. Como ele não colocou uma entrada inversora aqui, ele não botou um pontinho, a gente vai assumir que o circuito ele é ativado por subida de clock, ok? Só pra gente tirar essa dúvida. Porque se ele fosse ativado por descida de clock, os sinais mudariam nesse ponto aqui do clock, ok? Que não é o caso, ele é ativado por subida. Então, sigamos em frente. Para ajustar a quantidade desejada de cada reagente a ser despejada, as válvulas V1 e V2 devem ser acionadas conforme mostrado nos gráficos ao lado, onde o estado 1, nível lógico alto, mantém a válvula aberta, e o estado 0, nível lógico baixo, mantém a válvula fechada. Dessa forma, quais são as funções lógicas booleanas que o circuito lógico deve realizar para controlar o acionamento da válvula V1 e V2, conforme a especificação do projeto? Pessoal, isso a gente vai acontecer da seguinte forma, tá? A gente vai montar uma tabela verdade. Se vocês repararem, o meu contador aqui, beleza? Ele vai apresentar aqui como se fossem os clocks que vão ser as mudanças ali do tempo, tá? Então, esse contador vai estar aqui o 000, que vai representar um segundo, né? Que vai trazer essa informação para cá. O 100, que vai ser... Oh, desculpa. 0000 segundos. 100, que aí seria 10 segundos. E por aí vai. É, a gente vai ter que isso aqui vai gerar um circuito combinacional aqui dentro, que vai ser a lógica que vai acionar, manter as portas abertas ou fechadas. Tá? Então, essa porta, esse circuito lógico a gente vai obter a partir da tabela verdade. Então, vamos lá, observa o seguinte. Como é que vai funcionar a minha tabela verdade? Eu vou ter aqui meus dígitos, x1, x2, x3, desculpa, x0, x1, x2, tá? E perceba o seguinte, para x0 igual a 0, para esse primeiro valor aqui, V1 está aberta e V2 está fechada. Isso indica esse ponto aqui de operação, tá? Para esse segundo valor, que representaria aqui 10 segundos, eu tenho a minha porta aberta, a minha porta V1 aberta e a porta V2 fechada. Para esse cara aqui, que representaria o 20 segundos, eu tenho a minha porta V1 aberta e a porta V2 fechada. Perceba que quando eu chego aqui, talvez você fique tentado, tá aberto ou tá fechado, e agora? O que é que eu sei? Veja, a partir do momento que você aciona essa combinação aqui, perceba que o degrau desce. Então você vai considerar a porta fechada agora. Então, se a gente continuar isso, a gente vai perceber que a portão V2 vai abrir nesses três últimos estágios e o portão V1 abre nos três primeiros estágios. Então, é a partir disso que a gente vai construir nossa tabela verdade. A gente sabe que V1 ele é nível alto, nível verdadeiro, para esses três termos aqui. Beleza? Então, a partir disso, a gente vai começar a usar a álgebra booleana. Primeira álgebra booleana que a gente vai usar, a primeira propriedade que a gente vai usar é a seguinte. Eu vou colocar esses dois elementos que são semelhantes em evidência. Eu vou fazer a soma de um termo com o seu barrado. Ou seja, a soma de um termo com o termo barrado, ou seja, o ou,
de x com x barra é igual a 1. Porque para o ou eu só preciso ter um deles sendo verdadeiro, para que a minha resposta seja verdadeira. Então isso aqui se reduz para somente x2 barra, x1 barra. Aqui agora eu vou ter que usar outra propriedade, que é a seguinte. Eu vou colocar x2, que é o meu elemento comum aqui, em evidência, e eu vou fazer aqui a exclusão desse termo. Quando eu tenho aqui um termo barrado, ou um termo normal, e aqui eu tenho um termo que é o contrário, que ele está barrado, eu posso excluir esse termo aqui. Tá certo? Eu posso excluir esse termo. O termo que está multiplicando com um terceiro aqui. Então, a minha lógica booleana de V1 é dada por essa expressão booleana aqui. Vamos agora fazer isso para V2. Eu sei que os termos que fazem com que V2 abra, esteja no nível lógico alto, são esses três aqui. Então eu vou fazer algo muito parecido, porque a lógica é similar. Eu vou pegar esses dois, que eles têm x2 e x1 aqui comum, e colocar em evidência. E aqui eu vou ter x0 barra e x0 somados aqui, ou seja, dentro de um ou. E aí eu consigo eliminar eles, porque eu sei que isso dá igual a 1. E aí agora eu vou ter V2. Eu vou sobrar. V2 não, desculpa. Vai sobrar esse termo aqui. E aí eu vou pegar x2, que é o termo comum, daqui e daqui, e eu vou ter a mesma situação. Eu vou ter o termo x1 barra agora, multiplicando o x0, e vai sobrar o termo x1 desse lado. O termo x1 permanece, x0 permanece, e o termo que está multiplicando, que tem que ser o barrado desse, tá? Ele soma. E aí eu vou ter esse termo. Tá, se você olhar agora, não tenho essa com essa aqui. Tá certo? Se você olhar aqui, eu não tenho essa resposta. Então, na verdade, eu tenho que transformar isso aqui naquela propriedade. Eu nunca lembro se são a soma dos max termos ou soma dos min termos. Eu realmente nunca lembro o nome correto. Mas quando você tem dois barrados aqui, é a mesma coisa que você barrou a soma, né? Quando você tem um i com dois elementos barrados, significa que você barrou a soma dos dois, tá certo? E aí aparece agora sim a nossa resposta, que é essa e essa aqui, que é a letra E, que é o nosso gabarito. Então, pessoal, tá aqui o gabarito para vocês darem um print. Vocês têm acesso a essa prova online, então sugiro mais uma vez que vocês imprimam, que vocês tentem resolver por conta própria, para terem um diagnóstico. A gente já viu que o bloco 1 ele versa mais sobre aqueles assuntos mais clássicos de elétrica, eletromagnetismo, circuitos, e o bloco 2 versa mais sobre a parte de controle, a parte de eletrônica, eletrônica digital, eletrônica analógica, ok? Então, façam diagnósticos. Tá? O próximo vídeo será sobre o bloco 3, que vai versar sobre a parte mais básica dos assuntos, okay? Que é a parte de hidrodinâmica, termodinâmica, que é a parte também de cálculo, de estatística. Então, vejo vocês no próximo vídeo, tá? Continue estudando, continue se esforçando, que vocês certamente vão conseguir bons resultados. Até mais!